Programa Tempo de Paz. Apoio Cultural. AGMOC, Banco Nacional de Currículos Online, uma empresa de recrutamento, seleção e avaliação de profissionais. Você é aprendiz do primeiro emprego, estagiário e profissional. Cadastre seu currículo para ficar disponível para todas as empresas e RHs do Brasil visualizarem através do sistema de recrutamento online da AGMOC. Banco Nacional de Currículos Online, www.agemoc.com.br, 3222-9893. AGMOC, o seu emprego está aqui. Olá, amados. Eu sou o pastor Josué Gonçalves. Como vai sua família? Como vai o seu casamento? Eu estarei ministrando no Núcleo Cristão Brasil para as Nações, em Montes Claros. Quero convidar você e seu cônjuge para estarmos juntos no Congresso de Casais. Casamento não vem pronto, se constrói nos dias 15, 16 e 17 de novembro. Endereço: Rua Ernestina Correia Silveira, número 365, bairro Doutor Antônio Pimenta. Inscrições e informações pelo telefone 32 12 54 48. Participe desses 3 dias que irão mudar o seu casamento e a sua família. Boa noite, está no ar o programa Tempos de Paz. Eu sou o pastor Jackson, esse quem vos fala. Desde já quero agradecer a você por mais uma vez estar acompanhando esse programa, você que sempre tem assistido esse programa, que Deus possa abençoar a sua vida em nome do Senhor Jesus. Como nós sabemos, nós somos ali da Núcleo Cristão Brasil para as Nações. Você que está nos assistindo, acompanhando, nós estamos aqui no Templo Sede, na cidade de Montes Claros, na rua Ernestina Correia Silveira, no bairro Doutor Antônio Pimenta, no número 365, na cidade de Pirapora. Nós estamos ali na Avenida Pio 12, no número 1236, onde nós estamos de braços abertos em qualquer igreja. Nós estamos aí para poder abençoar e ser canal de bênção sobre a sua vida. Querido, desde já eu já quero fazer esse imenso convite, aproveitando, e dizer para você para que você participe conosco. Na cidade de Montes Claros, nós temos os cultos na terça, quinta e também aos domingos, às 19 horas. E na cidade de Pirapora, nós temos os cultos também, às quartas, sextas e aos domingos. Lembrando que às quintas-feiras também, às 9 horas da manhã, nós estamos com culto abençoado, também às 9 horas da manhã, em nome de Jesus. Amém? Queridos, eu gostaria de chamar a tua atenção para esse louvor que vai passar agora, que você meditasse, deixasse o Espírito Santo de Deus falar aos vossos corações. Enquanto esse louvor toca, medite nele, em nome do Senhor Jesus. Pastor buscou, já longe do redil, e com ternuras caído viste nas chagas com amor pensou, e ao olhar os braços Jesus com amor nos foi, Ele mesmo restaurou-me a Deus, o seu sangue restaurou.
disse em voz amante: achei-te, tu és meu. Jamais senti tão grande amor como este do meu bom rapaz. Canta, ovelha do Senhor. Se Jesus amor, oh amor, Ele mesmo restaurou minha Deus, por seu sangue restaurou minha Deus. Por Ele sou querido, que graça singular, pois Ele foi ferido pra fim de me salvar. Assim ovelha dele sou e com o seu rebanho Jesus amou-me, com amor nos foi. Ele mesmo restaurou minha Deus, por seu sangue restaurou minha Deus. Deleita-te no Senhor Jesus. Prossigo alegre agora, Deus dá poder cantar, e graça salvadora protege-me do mal. Bom pastor, comigo está, meus passos Ele guia. Faça um grande coral, o Senhor muda essa voz aí. Jesus, Ele mesmo restaurou minha Deus, por seu sangue restaurou minha É isso aí, você acompanhou esse maravilhoso louvor. Que Deus possa abençoar a sua vida em o nome do Senhor Jesus. Eu gostaria de compartilhar uma palavra do Senhor com você nessa noite, em nome de Jesus, que está lá no Evangelho que escreveu segundo Mateus, no capítulo de número 9, no versículo de número 18, nos fala assim a Escritura Sagrada: dizendo-lhes estas coisas, eis que chegou o chefe e o adorou, dizendo: minha filha faleceu, agora mesmo vai, impõe-lhe a tua mão e ela viverá. E Jesus, levantando, seguiu, e eles e seus discípulos. E eis que uma mulher que havia já 12 anos padecia de um fluxo de sangue, chegando por detrás dele, tocou na orla do seu vestido, porque dizia consigo: se eu somente tocar o seu vestido, ficarei sã. E Jesus, voltando e vendo-a, disse: tende ânimo, filha, a tua fé te salvou. E imediatamente a mulher ficou sã. Queridos, nós acabamos de fazer esta menção desta palavra. Nos fala acerca de duas pessoas, porque segundo o que relata a Bíblia Sagrada, Jesus tinha sido convidado por um dos chefes daquele lugar para ir até a casa dele, para que impôsse as mãos sobre a vida da tua filha, que estava enferma, que precisava de um apoio espiritual, que precisava de uma cura. E ele então procurou Jesus. A Bíblia nos fala que nesse momento Jesus se encaminha em direção à casa desse homem,
para que de fato viesse até a casa daquela criança para poder curá-la. A palavra do Senhor nos diz aqui, no versículo de número 19, que os discípulos agora começam a seguir Jesus, e com Jesus também começa a seguir uma multidão. Uma multidão estava acompanhando Jesus até a casa dessa criança. Mas veja, a Bíblia está dizendo que nesse momento aparece uma personagem na história. Nós conhecemos como a mulher do fluxo de sangue. A Bíblia diz que essa mulher ela já tinha 12 anos que ela sofria com esse problema. Jesus agora indo para a casa da criança que o pai pediu socorro, e no meio do caminho encontra com essa mulher. Uma multidão que rodeava Jesus. A Bíblia diz que essa mulher, ela teve que ultrapassar os limites da vida dela, porque ela teve que chegar até Jesus somente para tocar, porque na crença dela, na fé dela, é que se ela encostasse somente na orla do vestido de Jesus, ela seria curada. Só que quando eu deparo com esta palavra, eu percebo que essa mulher ela enfrentou dois tipos de multidão aqui. A primeira multidão estava presente, porque a Bíblia diz que essa multidão que seguia Jesus era aquilo que impedia ela de chegar até Jesus. Só que existia uma outra multidão oculta na história que nós não sabemos, porque a Bíblia diz que essa mulher ela já estava há 12 anos sofrendo com um problema. Ela estava 12 anos sofrendo com um problema. E qual é, pastor? Essa outra multidão que está oculta aos nossos olhos é a multidão chamada família. Se você analisar a história dessa mulher e percebe-se aqui que em momento algum não existe apoio familiar na vida dessa moça. Não existe nenhum apoio familiar na história dela. Você pode reparar que a maior multidão que ela teve que enfrentar foi a multidão que estava oculta da história, que foi a sua família, porque não apareceu para dar a ela o sustentáculo na qual ela precisava. Ela não encontrou nenhuma força familiar. A Bíblia diz que além dela ter que enfrentar uma multidão que estava junto com Jesus, agora você imagine o quanto essa mulher sofreu durante 12 anos, sabendo que os seus familiares talvez não poderiam ajudar, que os familiares não estavam ali para dar uma força, para dar um apoio moral para ela. A Bíblia nos fala, querido, que ela teve que ultrapassar essa multidão somente para tocar em Jesus. Eu costumo dizer, e eu sempre gosto de fazer menção nisso, que para todo sucesso há um desafio. O que essa mulher obteve aqui foi um sucesso, é porque ela estava sofrendo, e logo através da atitude dela de mudar, de querer, de prosseguir, lembrando que ela teve que enfrentar a multidão que seguia Jesus, e também teve que enfrentar os seus problemas familiares, porque não havia nenhuma moral na família para poder ajudá-la. Mas a Bíblia diz que ela superou tudo isso. Eu vejo nessa moça um retrato de uma mulher vencedora, de uma mulher que acreditou que se ao menos ela tocasse na orla do Senhor Jesus, ela seria curada. Eu quero fazer menção desta palavra para você que me assiste. A palavra do Senhor, ela nos deixa bem claro que aqui houve um esforço da parte daquela mulher, lembrando que ela sofria de uma hemorragia há 12 anos, é natural que o corpo dela não tivesse com tanta força como o seu corpo daí agora. Ela sofria, e a Bíblia está dizendo que ela enfrentou tudo isso. Ela não olhou para as dificuldades, mas ela queria ver um milagre na vida dela. Eu quero dizer para você, querida, você, irmão que me assiste, que está acompanhando esse programa, eu gostaria de dizer para você, chegou a hora, o momento de você levantar a sua cabeça, você ultrapassar os limites, ultrapassar essas dificuldades que você está enfrentando. Chegou o dia, chegou o momento. Deus quer fazer uma mudança na tua vida. Deus quer mudar a tua história. E o que é necessário fazer, pastor, é dar o primeiro passo para que isso possa acontecer. Você que me assiste, você talvez que está me assistindo aí, você que já bateu em tantas portas, não é verdade? Você já foi em tantos lugares, em tantas igrejas, buscando um Deus que você não consegue enxergar da maneira que as outras pessoas conseguem enxergar. Eu quero apresentar esse Jesus da Bíblia. Um Jesus que ele tem disposição para mudar a sua vida. Um Jesus que tem disposição para transformar a tua vida. A Bíblia diz que quando ela toca na orla do vestido de Jesus, a Bíblia fala que Jesus pergunta aos seus discípulos: quem me tocou? E ele responde: Senhor, uma multidão te aperta, como nós vamos saber que alguém tocou o Senhor? E ele disse: não, porque o toque foi diferente, porque de mim saiu virtude.
A Bíblia diz então que essa mulher se identifica ao Senhor, dizendo: Senhor, foi eu que lhe toquei. Jesus olha para ela aqui no versículo de número 22, Jesus voltando-se e vendo, disse: tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. E imediatamente a mulher ficou sã. Segundo o que eu aprendi, a palavra salvou no grego significa sozo. E o que isso quer dizer, pastor? Que significa que há uma mudança de vida. Quando Jesus se refere que a tua fé te salvou, ele está dizendo: a sua fé mudou a sua vida. Então eu gostaria que você entendesse o porquê desta palavra para o seu coração. O porquê que eu falei que Deus tinha uma palavra para você. Sabe por quê? Porque se você usar essa fé, se você usar a mesma fé que essa mulher, ela obteve, superando todas as dificuldades e todas as barreiras, a fé mudou a vida dela. A Bíblia diz que imediatamente o milagre foi alcançado. Quer ter uma mudança de vida, meu irmão? Quer sair dessa dificuldade? Quer sair do problema? Talvez você que está me assistindo aí, você diz: pastor, mas como assim, pastor? Meu irmão, para que haja uma solução para o seu relacionamento, para que haja uma solução para o seu casamento, minha irmã, é necessário a senhora tocar em Jesus. Como? Através da fé. Como que eu vou conseguir, pastor? Através de uma grande fé, de uma grande necessidade. O que faz você mudar a sua vida é a sua necessidade. O que faz você alcançar seus objetivos é a sua necessidade. Eu gostaria de deixar esta palavra para o seu coração, deixar esse momento de reflexão para que você entenda que há um projeto de Deus sobre a tua vida. O que Deus quer fazer é mudar a tua história. O que Deus quer fazer é transformar a sua vida, tirar a vergonha e trazer uma alegria para este coração que está tão triste. Eu gostaria que nesse momento você meditasse nessa palavra. Deus quer mudar a tua história, querido. Deus quer transformar a tua vida, querida. Jovem, você que está aí me assistindo, ouvindo essa programação, talvez você que está no quarto, não está assistindo, mas está me ouvindo. Deixa eu dizer para você, Deus tem um projeto, um propósito na tua vida. Chegou o momento de você mudar, chegou o momento de você se levantar, chegou o momento de você enfrentar, porque se existe barreira, elas precisam ser vencidas. Se existem algumas dificuldades, então elas precisam ser arrancadas da tua vida. E eu te convido para estar conosco, para que a gente possa ser canal de bênção na tua vida. Pastor, aonde eu acho vocês? O endereço está no rodapé e você pode estar nos acompanhando diariamente. Todas as terças, quintas e aos sábados, através desse programa, você pode estar nos acompanhando. Querido, eu gostaria de orar por você. Você que pode fechar os seus olhos, eu gostaria de orar por você. Senhor Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, meu Deus, como profeta, meu Deus, como sacerdote, meu Deus, eu quero orar em prol da vida do teu filho. E como profeta eu quero profetizar, meu Deus, uma mudança na casa, na família da sua filha, do teu filho. Meu Deus, que o Senhor ouça, meu Pai, esse clamor. Que o Senhor ouça, meu Deus, a minha voz. Que aonde tiver, meu Deus, um receptor recebendo, meu Deus, essa tua palavra, meu Deus, que o Senhor possa entrar sobre esta casa, meu Deus, e faça morada, que o Senhor faça um milagre, que traga, meu Deus, a restauração, que o Senhor traga a cura, que o Senhor traga um milagre, a vitória. Arranca o teu filho dessa situação, meu Deus, e mude a história dele. Eu quero pedir ao Senhor nessa noite, que o Senhor abençoe a vida do teu filho, dê a ele a paz e a vitória, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Graças a Deus, querido, que Deus possa abençoar a tua vida. Logo mais nós estaremos aqui de novo com esse programa. Que Deus abençoe, Jesus. Fiquem na paz. Deus abençoe. Olá, amados. Eu sou o pastor Josué Gonçalves. Como vai sua família? Como vai o seu casamento? Eu estarei ministrando no Núcleo Cristão Brasil para as Nações, em Montes Claros. Quero convidar você e seu cônjuge para estarmos juntos no Congresso de Casais. Casamento não vem pronto, se constrói nos dias 15, 16 e 17 de novembro. Endereço: Rua Ernestina Correia Silveira, número 365, bairro Doutor Antônio Pimenta. Inscrições e informações pelo telefone 32 12 54 48. Participe desses 3 dias que irão mudar o seu casamento e a sua família.
Boa noite a você, amado telespectador. Essa é mais uma programação Tempo de Paz da Igreja NCBN. Eu sou a pastora Deiviane e tenho um imenso prazer de estar aqui nessa noite para falar um pouquinho com você sobre a palavra de Deus. Quero te dizer que eu estou muito alegre porque eu sei que você ouviu neste momento uma palavra abençoada de um dos nossos pastores e eu sei que você foi alimentado por esta palavra. Eu sei que o Espírito Santo falou ao seu coração através da vida de um deles e vai continuar falando através da minha vida na noite de hoje. Eu quero neste momento falar com você a respeito da programação da Igreja NCBN. Nós temos a igreja sede aqui na rua Ernestina Correia Silveira, que é a mesma rua em Boabas. Para facilitar para você que está anotando, pode anotar Rua em Boabas 365 no bairro Doutor Antônio Pimenta, aqui em Montes Claros. Temos também a nossa congregação ali no bairro Morrinhos. Fica situada a rua Felício Pereira Araújo, número 110A, e você pode estar ali congregando juntamente conosco. Daqui um pouquinho eu vou falar sobre a nossa programação em termos de dias e horários. E temos também a nossa congregação ali na cidade de Pirapora. Você que é de Pirapora e nos assiste nesta noite, você também é convidado a estar ali conosco na Avenida Pio 12, no número 1236, no bairro Santos Dumont, aí em Pirapora. Nós teremos um imenso prazer em recebê-lo em uma de nossas igrejas, em uma de nossas congregações. Aqui na sede nós temos aos domingos, às 9 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical, temos também o pré-batismo para você que já reconheceu a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida e deseja se batizar. Você é nosso convidado especial a estar conosco às 9 horas da manhã, aqui no nosso templo sede, conforme o endereço que eu já passei para você e também aparece aí no rodapé do nosso vídeo. Temos também aos domingos às 19 horas um culto abençoadíssimo de louvor e exaltação ao nosso Deus. Às terças-feiras nós estamos com uma campanha abençoada em prol da família e você é nosso convidado especial a estar conosco buscando a presença de Deus em favor da sua família. Nós temos vivido dias difíceis e as nossas famílias têm sido bombardeadas pelas estratégias do inimigo. Então a NCBN, em contrapartida, vem com uma estratégia de um culto abençoado às terças-feiras em prol da sua família. E você é nosso convidado. Às quintas-feiras nós estamos com a campanha da virada. Você também é nosso convidado. Venha buscar de Deus uma virada na sua vida. O Espírito Santo, ele tem o poder de transformar a sua realidade. Não tenha dúvida disso, porque ele transformou a minha vida, ele transformou a vida de todos aqueles que estão buscando a presença de Deus com sinceridade. Temos também ali às sextas-feiras na nossa sede um culto abençoado de oração. É um culto que está sendo dirigido pela nossa irmã Sandra e também pelo diácono Léo, e nós temos buscado a presença de Deus através deste momento de oração, deste momento de apresentação a Deus os nossos pedidos. Venha fazer parte deste trabalho também conosco, venha orar, venha falar com Deus, porque falar com Deus é certeza de vitória. E temos aos sábados um culto maravilhoso com os nossos jovens. Os nossos jovens têm se empenhado em programações agradáveis, programações que tenham a presença de Deus, tenham a manifestação do Espírito de Deus para que Ele possa encher a sua vida de alegria, encher a sua vida de satisfação, porque o nosso Deus, Ele é maravilhoso e Ele tem prazer na vida do jovem, porque o jovem é forte, o jovem é determinado, o jovem é desprendido. Para o jovem não há limites. O limite não é apenas o céu,
Para o jovem, o limite é o milagre que Deus quer operar na sua vida. Então, que você venha participar conosco, que você venha adorar a Deus conosco através dessa programação abençoada. Hoje eu vou deixar com você apenas a programação da sede, para que você não se confunda. Mas no próximo programa eu trago para você as programações das congregações. Vamos ouvir sobre a palavra de Deus, vamos meditar sobre a palavra de Deus. Nessa noite eu quero falar com você sobre um versículo maravilhoso que nós consideramos como o coração da Bíblia. Esse versículo, ele nos fala do amor de Deus para com as nossas vidas. Ele nos fala de um dos princípios do Senhor, que é relatado através da Bíblia. Abra sua Bíblia, você que pode, dê uma paradinha, pegue a sua Bíblia e vamos ler. Está no Evangelho de João, no capítulo 3, no versículo 16, e a palavra nos diz desta forma: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Esta mensagem, esta palavra abençoada de Deus, ela nos fala a respeito do amor do nosso Deus para conosco. Nós sempre ouvimos dizer que Deus nos ama, nós sempre ouvimos dizer que Jesus nos ama, e a palavra de Deus neste versículo vem confirmando esta verdade. Esta palavra, ela nos fala que Deus amou o mundo de tal maneira. O que quer dizer isso? Quer dizer que Deus amou o mundo de uma maneira tão grande, tão incomparável, tão imensa, que foge até mesmo à nossa capacidade humana. O amor de Deus foi tão grande que Ele pegou o seu único filho, o único filho que Ele tinha, e deu. Ele doou esse filho para que morresse em favor dos pecados das pessoas, para que morresse em favor da vida dos pecadores. O que quer dizer isso? Isso quer dizer que o nosso Deus, maravilhoso Deus, Ele pegou o seu filho querido, amado, aquele filho a qual ele amava muito e ainda ama, e entregou para que eu e você, não eu, pastora Deiviane, não você, cristão, você comprometido com a palavra, não, mas para que eu e você, pecadores, falhos, transgressores da palavra, pudéssemos receber a salvação. A palavra de Deus, em vários versículos, nos fala a respeito do amor de Deus. O amor, nós vemos que ele é um atributo de Deus. Ele é algo que já faz parte, do caráter de Deus, faz parte da essência de Deus. Nós já ouvimos falar por inúmeras vezes também, como a Bíblia diz, que Deus é amor. E quando a Bíblia diz que o nosso Deus, ele é amor, ele não é amor apenas por aqueles que agradam a ele. Ele não é amor apenas por aqueles que procuram viver de acordo com a palavra dele. Ele é amor para com a minha vida e para com a sua vida. Na verdade, quando nós estamos pensando sobre o amor de Deus, nós podemos visualizar melhor esse amor através de uma situação que acontece no nosso dia a dia.
Hoje pela manhã, quando nós fomos levar os nossos filhos à escola, eu estava um pouco chateada com um filho meu por uma desobediência que ele realizou, por uma desobediência que ele fez, né, com relação à minha palavra. Mas no momento em que ele foi descer do carro, ele me pediu um dinheiro para poder comprar um lanche. Naquele momento eu não lembrei da chateação, eu não lembrei do problema que ele tinha gerado com aquela desobediência, não. Eu simplesmente lembrei de que ele precisava daquele dinheiro para comprar o lanche. Da mesma forma, nós podemos pensar sobre o amor de Deus. Quando nós pedimos a Deus misericórdia, quando nós pedimos a Deus perdão pelos nossos pecados, quando nós pedimos a Deus a providência, o nosso Deus, Ele não está ali se lembrando do nosso pecado, se lembrando da nossa falha, para jogar na nossa cara, para nos acusar, para nos apontar, como muitas pessoas fazem umas com as outras. Não, o amor de Deus, ele excede todo entendimento. Ele vai além disso daí. Ele consegue perdoar quando nós nos arrependemos verdadeiramente e consegue, para a glória do seu nome, nos dar a vitória sobre o nosso pecado, nos entregar a bênção que supre a nossa necessidade. Este Deus maravilhoso, Ele nos ensina através da sua palavra o princípio do amor. Como você tem vivido o amor, como eu tenho vivido o amor, será que eu tenho sido capaz de não olhar para a falha do meu próximo, de não olhar para a falha do meu esposo, de não olhar para as falhas dos meus filhos, de não olhar para as falhas